nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a amada e gloriosa igreja do Senhor com a paz do Senhor. Amém? Amém? Vocês estão felizes de estar aqui? Quantos testemunhos, quanta presença do Altíssimo. Deus é fiel, poderoso. Você veio buscar, você tem que crer. Você crê que Deus pode fazer aquilo que está no seu coração? Então, vamos ler aqui em Lucas, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso és Deus. Espírito Santo fala conosco, Senhor. No verso 41. E diz assim a palavra de Deus. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele disse, julgastes bem. Podeis assentar. Essa passagem, queridos, ela é muito tremenda. Porque ela conta um pouco da história da nossa vida. Nós sabemos que não somos merecedores de nada, que tudo é pela graça do nosso Senhor Jesus. Sabemos que todo o sacrifício, todo o preço foi pago por Ele na cruz do Calvário. Sabemos que é o Senhor quem pode mudar o contexto da nossa história. Mas essa história vai falar aqui de uma mulher pecadora. Em determinado momento, Simão, ele convida Jesus para estar à casa dele. E ali é armado um banquete, é armado uma situação, porque na verdade ele não estava convidando Jesus porque ele cria nele. Ele estava convidando Jesus para ver, para sondá-lo, para saber se verdadeiramente ele era aquele que diziam que ele era. E é interessante, queridos, que aqui começa um ensinamento muito tremendo. Você tem contigo aquele que pode mudar o contexto da tua história, mas você deseja ficar como mero espectador. Você está com ele dentro da sua casa, mas você fica apenas como mero espectador. Mas aqui vai falar de uma mulher que ela não queria ser mero espectador, não. Era uma mulher que ela tinha muitos problemas e que ela sabia que se não fosse o Senhor Jesus, ela não teria mudança na história da vida dela. Sabe aquela situação que às vezes você se depara e fala, meu Deus, quem poderá mudar o contexto da minha vida? Eu sou a mais vil das pecadoras, não olham nem para mim, eu não posso estar nem aonde eu quero estar, porque eu sou desprezada, porque me olham indiferente, porque me julgam por aquilo que eu fiz, por eu ser pecadora. É como se eu trouxesse no meu corpo as marcas do pecado. E aquela mulher, ela dentro daquela casa, entende um negócio assim muito tremendo, que Deus nos ensina nesta noite, que quando a tua situação parece perdida, cabe a você tomar uma atitude de fé. Não espere que o outro ore por você. Você também tem que orar. Não espere que o outro leia a palavra para você. Você também tem que ler a palavra. Não espere que o outro jejue, busque a face do Senhor e você fique no sofá achando que a sua história vai ser mudada pela fé do outro. Não é desta maneira. Essa mulher pecadora, a Bíblia diz que ela teve uma atitude de fé. Eu sei que ele está naquele lugar. Não sou convidada, nem é permitida a minha entrada naquele lugar. Mas eu vou. Eu vou porque eu sei que ali está aquele que é poderoso para mudar toda uma história de fracasso, derrota, toda uma história de opressão, de desprezo. E assim diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa.
Vocês vão entender isso aqui, gente. Isso é muito profundo. Ele convidou Jesus, mas ele era religioso. Ele não estava preocupado que a casa dele fosse transformada. Ele não estava preocupado que quem estava ali, sabe, podia trazer para ele uma vida abundante, uma vida diferente. Ele só estava preocupado em ver quem era aquele homem que estava ali. E seguindo a palavra diz, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Toda vez que eu leio, eu choro. Sabe o que é você? Se eu ficar à margem da sociedade, ser considerado o mais vil pecador, não ter direito a nada, mas entender que você precisa ter uma atitude de fé, porque existe alguém que pode mudar a tua história. Foi a atitude desta mulher, queridos. Ela pegou aquilo que era mais precioso. Eu não sei qual era a situação financeira dela, mas ela não se importou com o valor daquele alabastro. Ela não se importou com o valor daquele unguento que ela trazia ali. Mas ela desejava ardentemente que o Senhor entrasse na história dela, que o Senhor fizesse algo diferente, porque ela não aguentava mais trazer em si as marcas da dor, do sofrimento, da angústia, de viver à margem da sociedade. Provavelmente ela disse, eu preciso fazer algo, eu preciso mudar a minha história e eu não posso. Mas na casa daquele fariseu se encontra alguém que pode fazer por mim. E eu vou me levantar, não importa. Porque a Bíblia vai dizer que eles olhavam para ela com desdém. Eles olhavam para ela como dizendo, o que tu faz aqui, mulher? Aqui não é teu lugar. E você sabe o que é um olhar de desdém? É um olhar que olham para ti como dizendo, você não é merecedora de nada. Aqui não é o teu lugar. Pois era assim que olhavam para essa mulher pecadora. A Bíblia não fala o nome dela, mas faz questão de dizer que ela teve uma atitude de fé. Arabaxia. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Ela pegou toda a vergonha, toda a humilhação, e ela não se importou. Eu vou fazer aquilo que o meu coração está falando para eu fazer. Eu vou me derramar na presença do Senhor. Eu vou secar os pés dele com os meus cabelos. Sabe o que é isso? Eu vou me humilhar diante daquele que pode me exaltar, diante daquele que pode me honrar. Talvez você esteja cansada de ser humilhado. É a sociedade que te despreza. É na tua casa que dizem que você nunca deu para nada. É, sabe, o olhar de crítica. É o olhar de julgamento que destrói a alma. Mas ela não se importou com isso. Ela falou, hoje eu dou um basta nesta situação. Hoje eu mudo a minha história. Eu vou diante dele e vou me derramar. Louvado seja Deus. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Oh, papai lindo. A Bíblia fala que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Não viu um justo sequer que pudesse morrer pela humanidade. Então que ela sabia, ou melhor, o fariseu, ele achava que o Senhor não sabia quem estava ali. Mas o Senhor falava ali,
Eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores, eu vim para os humilhados, eu vim para os desprezados, eu vim para aqueles que ninguém dá nada, para aqueles que olham e maneiam com a cabeça dizendo, esse daí não tem valor algum, mas foi para esse, foi para mim, foi por ti que o Senhor morreu, foi por mim, foi por você que Ele veio ao mundo, Ele se esvaziou, entende a matemática de Deus? Eu não tenho do que me esvaziar, eu sou pecadora, eu sou cheia de mim mesma, cheia de erro, mas o Senhor, o nosso Jeová Jireh, o nosso Salvador, o nosso Libertador, Ele se esvaziou da sua glória, Rabacia, Erabandarácia, se fez o menor dos homens, por amor a mim e a ti. E os fariseus achavam que ele não sabia quem que tocava, Rabacia. Toca diferente no Senhor nesta noite. Atrai a presença de Deus. Pega suas lágrimas e derrama aos pés do Senhor. Coloca diante dele as suas causas, as suas queixas. Vai e unge com suas lágrimas os pés do Senhor. Talvez você não tenha um vaso de alabastro. Sabemos que é caríssimo. Sabemos que tem um valor imenso, incalculável, aquele unguento que era trazido dentro daquele vaso. Mas ela não se importou com o valor material, porque ela falou assim, eu vou trazer para o meu mestre o que eu melhor tenho, e é a minha vida, eu vou me derramar diante dele. Eu vou me colocar diante dele. Eu quero colocar a minha vida a serviço dele. E é isso que eu quero dizer para ele com esse vaso, com esse unguento, Rabaxia. Oh, aleluia. Jesus conhecedor de todas as coisas, porque Ele é o único que sonda a mente, o coração do homem. Ele é o que sabe o que vai dentro do nosso interior. Ele olhou para aquele fariseu e disse o que nós lemos. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? O que mais devia. Queridos, nós não teríamos como pagar ao Senhor pela salvação da nossa alma. E isso já bastava para a gente ficar glorificando, andando de joelhos, toda a nossa existência. Porque não tem como, sabe? É algo que a nossa mente não pode alcançar. Mas o Senhor nos ama tanto, que Ele pagou essa dívida por nós. E continuando aqui, Ele diz, Simão, e Simão respondendo disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, louvado seja Deus, disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era hábito, quando chegava na casa, você lavar, porque lá não tinha asfalto. Você pegava a poeira do caminho. Então, quando você recebia alguém na sua casa, você dava água para lavar os pés. Era sinal de honra, era sinal de reverência, de respeito ao convidado. Porque todo convidado em Israel, ele é colocado lá em cima. Mas, no entanto, Jesus vira para o fariseu e diz, não me deste água para lavar meus pés. Me recebeste de qualquer maneira. E o Senhor continua, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Os judeus têm o hábito de beijar a face. E eles não receberam Jesus com honra. Entende porque eu comecei falando que nós temos o privilégio de receber Jesus na nossa casa. E muitas das vezes nós ficamos como mero espectador.
vamos passando por lutas, por provação, mas não honramos o privilégio de termos o Senhor em nosso lar, não honramos com o privilégio de recebê-lo como Ele merece, e muitas das vezes achamos que Ele tem que nos servir. Mas não é desta maneira, queridos. O Senhor nos chama para viver com Ele. E Ele é o Senhor da nossa vida. Ele não é quem vai nos servir. Sabe por que Ele faz por nós? Por misericórdia, por amor. Porque Ele entende que se não fizer por nós, nós vamos perecer. Que se Ele não levantar o seu braço forte a favor de nós não suportaríamos. Mas o fariseu não entendeu. E quantos não entendem o privilégio de ter Jesus na sua vida? Desprezam, não honram ao Senhor, não molham os seus pés com suas lágrimas, mas querem o favor do Pai. Mas querem que o Senhor entre e mude a sua história. Nós temos o privilégio de servir ao Senhor, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Hoje seria um dia maravilhoso para estarmos aqui todos reunidos. E perdemos a oportunidade. Tantas coisas, né? Mas como o Flávio falou, às vezes a pessoa esquece que pode adorar a Deus em todo tempo. Onde ela estiver, ela pode estar adorando a Deus, mas não fazem e desperdiçam a oportunidade, o presente de ter Jesus nas suas vidas. E continuando, ele diz: não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso digo que seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Entende isso? Não é que Deus perdoe menos, mas é porque a pessoa não entende o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Não entende a maravilhosa graça que recebemos de graça do nosso Deus, que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Entende isso? Entende isso, que o inferno foi cerrado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus? Entende isso? Aleluia. Louvado seja Deus. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O Senhor sempre nos anima a usar a nossa fé. Ele sempre nos diz: exercita a tua fé. Está difícil, usa a fé. Crê em mim, eu posso mudar a tua história. Aquela mulher entrou aqui na palavra de Deus porque ela teve uma atitude de fé. Ela podia continuar lamentando ser uma pecadora, viver à margem da sociedade. Ela poderia continuar lamentando: eu sou vítima da circunstância. A sociedade não me rejeita. Mas temos que sair da posição de vítima e entender que somos servos de um Deus poderoso, de um Deus tremendo, de um Deus que muda a história do homem, de um Deus que faz do mendigo um príncipe, tira do montoro e faz assentar-se, ser pastor, presbítero da sua casa, ser servo do Deus vivo, que é a maior honra que nós podemos receber, é adorar e servir a este Deus tremendo. Como o Senhor nos anima nesta noite a viver por fé e não por vista, a tomar uma atitude de fé. Queremos mudança, precisamos ter uma atitude de fé, porque conhecemos que Deus é poderoso, que Deus faz maravilhas, que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez o povo passar a pés enxutos, que Deus vai cessar toda lágrima, que Ele deu o seu único filho por amor a nós. Agora, anda, caminha, marcha na presença do teu Deus, porque esse Deus que mudou o contexto da história da mulher pecadora está aqui nesta noite.
está aqui nesta noite para mudar o contexto da minha e da tua história. Não tem nada perdido com o Senhor. Não tem nada que Ele não possa fazer. Não tem causa que Ele não possa bater o martelo a nosso favor. Querendo Ele, quem impedirá? Arabandaraçaio. Que o Senhor nos abençoe na noite deste dia. Que Ele possa continuar falando tremendamente ao nosso coração. Que nós venhamos a esmiuçar a sua palavra. Que façamos como o povo de Bereia, consulte a palavra de Deus, não deixe que ventos de doutrina lhe roube aquilo que é precioso, e o Senhor nos abençoe na noite desse dia, em nome de Jesus, aleluia. Para fechar, Evelyn, e agradecer-te por toda nossa vida.